Hoje é o último domingo do mês e nós estaremos encerrando a série que nós propusemos para este mês de junho, Espiritualidade Offline, reflexões durante o exílio. Então nós temos falado sobre o livro de Daniel, sobre a pessoa de Daniel, sobre a pessoa na semana passada falamos sobre Misael e Ananias, Azarias, Então, nós, nesses domingos, temos aprendido muito com o Senhor. E hoje, nós estaremos meditando mais uma vez nesse livro e encerrando esta série de mensagem. Antes de tudo, como forma didática, de aprendizado e memorização, nós temos falado todo esse domingo, trazendo esse contexto nosso que nós vivemos, para o contexto babilônico da época que Daniel e mais uma boa quantidade de pessoas foram levadas ao cativeiro babilônico. E nós vemos que a Babilônia, muitas pessoas lendo o livro de Apocalipse procuram, onde é a Babilônia, que país será essa Babilônia, E nós sabemos e cremos que a Babilônia de Daniel, de Apocalipse, é o sistema que vai vir com o sistema anticristo, O espírito do anticristo já está sobre esse sistema. Então, esta sociedade babilônica, que no tempo de Daniel significava toda uma cultura, todo um sistema, também vemos no dia de hoje, na nossa sociedade babilônica, essa sociedade pós-moderna, alheios aos princípios bíblicos, Nós vemos as pessoas tentando regularizarem, colocando forma de leis, que é totalmente ante aos princípios bíblicos, legalizando drogas, aborto, casamentos, que não está firmado ao princípio bíblico. Mas esta é a sociedade pós-moderna que nós somos de Judá e vivemos nesta sociedade babilônica, que nós não devemos esperar nada diferente dos de lá de fora. Porém, nós devemos esperar e trabalhar e formar-nos que estão aqui de dentro e tentando influenciar os que estão lá fora. E como que Daniel, vendo na palavra de Deus, como que ele agiu sendo um jovem, um adolescente, que foi levado à Babilônia, para morar dentro de um palácio, para desfrutar de algumas coisas que ele teria acessibilidade, e sem pai, sem mestre, sem sacerdote, sem ninguém para estar vigiando. Como que foi a forma que Daniel agiu e acabou resultando em influência dentro de todo um sistema. Então Daniel criou uma linha limite para ele trabalhar, para ele agir na forma que ele já havia sido formado. Ele não era da Babilônia, ele era de Judá. E o caráter de Daniel já havia sido trabalhado e formado dentro da Torá, dentro dos princípios. Então Daniel criou uma linha de limite, preservando a identidade dele. Identidade, nós falamos que é uma característica específica. Então Daniel já veio com essa identidade, esta característica específica formada e trabalhada dentro dele. Não importava o ambiente aonde ele estava, não importava a nação aonde ele estava, não importava a cultura que ele estava vivendo, mas ele já havia sido formado e trabalhado, moldado esta identidade dele. E com isso, ele manteve a sua relevância no meio em que ele foi colocado. Então nós falamos aqui, temos usado todo domingo, a frase de John Locke, que
O homem é produto do meio, o homem é como uma folha em branco, e ele é exatamente o que meio imprime sobre ele, certo? Então, Daniel já havia sido formado, moldado, trabalhado em Judá. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, para aquelas, as mães, os pais, que o seu filho está sendo como criança, né? A psicologia diz que o caráter da criança é trabalhado e moldado de 0 a 6 anos. A partir daí se torna muito difícil já de recomeçar esse trabalho de moldagem. Mas nós cremos que o Espírito Santo transforma as pessoas no poder do Evangelho. Mas nós, como discípulos de Cristo, nós temos que estar engajados em estar formando, moldando e trabalhando as nossas crianças. Que este sistema babilônico tanto influencia nos princípios alheios bíblicos, nós como discípulos, nós temos que moldá-lo e trabalhar nas nossas crianças dentro de um princípio bíblico. Então, o homem é produto do meio, o homem é como uma folha em branco e ele é exatamente o que o meio imprime sobre ele. Mas Daniel já foi com uma identidade formada, uma identidade específica, que ele era de Judá. E ele veio com princípio, com essência. Então hoje, nós iremos meditar integridade relevante e devoção no coração. Nesta manhã deste domingo, nós iremos meditar no livro de Daniel, capítulo 6, onde nós vemos uma devoção e uma integridade deste homem, que não era mais o adolescente e o jovem, não era mais aquele adolescente sem experiências, mas agora era um homem com provavelmente mais de 80 a 87 anos. Daniel, ele agora era um jovem que passou pelo decorrer da sua vida, muitos e muitos anos, sem templo, sem reunião de grande quantidade de pessoas, sem os sacerdotes, mas mesmo assim, de seus provavelmente 17 aos 87 anos, Daniel ainda manteve a sua integridade com Deus e a sua devoção a Deus. Então, nesta manhã, nós não vamos fazer uma leitura completa do capítulo, mas iremos ir lendo e aplicando esses versículos aos nossos corações. Então Daniel capítulo 6, do versículo 1 ao 3, diz-nos assim a palavra do Senhor: O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias, e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que se supervisionassem altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários, por causa da grande capacidade de Daniel. O rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Então nós notamos aqui nessa leitura que Daniel agora é um homem de 80 a 87 anos. O rei que está agora imperando é um rei medo-persa, o rei Dario. Esse rei Dario, alguns dizem, existem 2 opções, que era um general do rei, que está no final, no versículo 28, do rei Ciro, e este general estava incumbido de comandar a Babilônia. Porém, outros estudiosos dizem que este rei Dario é o mesmo Ciro do versículo 28, que diz-nos assim:
Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o persa. Então, como dizem ser o mesmo, alguns, o entendimento do "e" original também pode ser traduzido por "isto é". Então Dario poderia também ser traduzido como "isto é", durante o reinado de Ciro, se tornando assim a mesma pessoa. Mas para nós não vai mudar em nada saber se era ele, se era general ou se era o mesmo Ciro, porque a essência está em outras coisas. E qual é essas coisas? É que Daniel, o homem que havia se passado por vários reis já, ele manteve a sua relevância, e isso desde os seus provavelmente 17 e até os 87, este homem ainda era um homem de destaque. Era um homem que se destacava, mesmo sendo num contexto, numa cultura e numa nação diferente, mas este homem ainda, no decorrer de possivelmente 70, 60 anos, ele ainda se manteve relevante, e essa relevância trouxe a ele uma posição de destaque. Versículo 3 diz-nos assim: Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Daniel, um homem de destaque em outra terra. O que isso nos mostra é que no decorrer deste tempo, Daniel passou por várias provações, sim. Daniel passou por algumas dificuldades, mas ele ainda manteve a sua identidade e a relevância, e a nossa identidade como discípulos de Cristo, a nossa relevância como discípulos de Cristo, tem que nos trazer destaque em meio a uma sociedade. Porém, nós vemos que a Bíblia não nos diz que Daniel nos trouxe esse destaque a ele, não só por ele ser de Judá. Nós vamos ver a fonte que trazia a relevância depois. Mas a Bíblia nos mostra que Daniel não foi destaque porque ele era somente evangélico. Não foi destaque porque ele era somente um discípulo. Mas a capacidade que Daniel exercia no meio do seu contexto trouxe o destaque. O que nós devemos aprender com isso é que nós, como os discípulos de Cristo, nós temos que nos empenhar para sermos cada vez mais melhores. Seja onde, seja numa escola, seja em uma faculdade, seja em um trabalho, seja no contexto que você está inserido, você tem que se destacar porque você é de Judá. E depois nós vamos ver a questão da essência. Mas nós, como os discípulos, nós temos que ser os melhores advogados. Nós temos que ser os melhores médicos. Temos que ser o melhor funcionário. Temos que ser o melhor aluno. Mas eu não consigo mais. Faça o seu melhor, possivelmente. E isso atingirá toda uma sociedade. Se nós formos notar o porquê que a política está cada vez mais escandalizada, nós não devemos esperar algo daqueles que já pertencem ao sistema babilônico. Mas quando olhamos dentro desse sistema, discípulos que se dizem discípulos, sendo corrompido pelo sistema, é porque o sistema agora é ruim, porque a igreja está ruim, porque os políticos crentes também são ruins. O sistema de saúde, talvez, o médico, como discípulo de Cristo, não deve picar o seu cartão de plantão e voltar para casa ou ir para o fundo do hospital e dormir. Não, temos que ser o melhor médico. Nós, como funcionário, não podemos agora ir lá no MEC pedir um CID, né? Igual aconteceu uma vez com uma pessoa da empresa onde eu trabalhava, e essa pessoa vira e mexe, chegava com um atestado médico. E depois descobriram que ele era amigo e fazia um esporte, ele era um personal de um médico. E foram ver, colocaram um CID lá que não tinha nada a ver com o que ele tinha falado. E quantas pessoas caem nesse sistema? Mas nós, como os discípulos de Cristo, temos que ser destaque. Temos o dever de fazer o melhor. Porque o nosso destaque
Talvez você não vai conseguir ser o melhor da turma, mas você vai se empenhar em fazer o seu melhor. Porque quando nós fazemos isso, toda uma sociedade é atingida. Às vezes gera perseguição, mas às vezes também muitas pessoas serão influenciadas pelo seu testemunho. Aliás, Jesus deixou claro uma forma de sermos relevantes e fazermos uma diferença à sociedade, está em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, se vocês não forem relevantes, se vocês não fizerem o teu melhor, quem poderá restaurá-lo? Sabe o que vai acontecer? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Olha, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em um monte. Então nós, como os discípulos, seja no meio que nós estamos inseridos, nós temos que fazermos o nosso melhor para destacarmos e sermos influência na vida dos outros. E o segundo ponto que eu quero ler está no versículo 4 ao 6, diz-nos assim: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas do modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era fiel e não se achava nem erro nem culpa nele. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dario viva para sempre. Meus irmãos, nós vemos aqui, na narrativa já da história, desde o princípio, o rei Dario quis dividir o reino em 120 províncias e nomeou em alto funcionário para governar cada uma delas. Então o rei estabelece um plano de liderança, e entre esse plano de liderança agora, um se destaca, que é Daniel, e tudo que vinha à mão dele, ele se destacava mesmo. E aí, por causa do destaque dele, a integridade dele trouxe destaque, e com esse destaque, trouxe ciúmes e oposição. Então, muitas vezes, nós, influenciando outras pessoas e exercendo o nosso melhor em meio a uma sociedade ou no contexto que nós estamos inseridos, não se assustem se com isso gerar ciúmes e perseguição, porque isso é a máxima do ser humano. E essa é quando as pessoas estão exercendo, principalmente nós como discípulos de Cristo, exercendo no trabalho, na escola, e seja onde for, talvez irá gerar, e talvez não, com certeza, em alguns pelo menos, irá gerar ciúmes e oposição. Mas quando nós somos íntegros, eles procurarão algo na capacidade, que era a capacidade e as qualidades de Daniel, e não encontraram nada. Por quê? Porque Daniel era fiel, diz a Bíblia. Diz a Bíblia que não se achava nem erro e nem culpa nele. Essa palavra fiel também traz a palavra da mordomia. Daniel servia. E essa fidelidade de Daniel, e eles procuravam algum erro ou alguma culpa para acusá-lo, não encontraram. Porque Daniel era uma pessoa íntegra. E agirem com integridade, às vezes, não é fácil. Mas Daniel não agia pela facilidade, mas agia pelo que era certo. Stanley Jones diz que integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ela é difícil. Mesmo quando ela nos dói, mesmo quando ela nos fere.
Eu estou lendo um livro que, um capítulo do livro fala o martelo da verdade. E às vezes a verdade nos fere, dói, mas agir com integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ela é difícil. E Daniel agiu de forma certa. E essa integridade dele de agir, ser fiel a um rei que não era o rei da sua nação. Ele era fiel a Deus e era submisso ao rei daquela nação. Na NVT, a Bíblia diz-nos assim no versículo 4, ó. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo. Mas nada encontraram para criticá-lo ou condená-lo. Daniel era leal, sempre responsável e digno de confiança. Então Daniel não podiam achar nada, porque ele era leal, ele era fiel, e não acharam culpa nele. E você, quando mantém a sua integridade, eles olharão para a sua qualidade, e às vezes não acharão culpa. Mas lembra-se do que Cristo falou: olha, se alegrem quando vocês foram perseguidos por causa do meu nome. E Daniel nos fala no versículo 5, que então eles não acharam nada. Eles disseram assim, ó, tem uma coisa, uma única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel. Qual é esta coisa? É em relação às leis de Deus. Porque tem uma coisa que Daniel não quebra, é em questão a palavra de Deus. Se tem uma coisa que nós podemos pegar Daniel, que ele mostrou no decorrer desses 70, 60 anos até o dia de hoje, é que Daniel não abre mão dos seus princípios bíblicos, dos seus princípios de Judá. E Daniel não abre mão disso. Então nós olhamos para a qualidade de Daniel e nada podemos acusá-lo. Mas tem uma coisa: o nosso rei não serve ao rei de Daniel. Então nós podemos enganar, e você vai ver no texto que o rei se sentiu enganado depois, porque ele tinha afeto por Daniel. E aí eles foram, por causa da fé de Daniel, por causa dos seus princípios de Judá, eles tiveram agora uma artimanha, por causa da integridade, de agir certo mesmo que seja difícil. Então agora eles falam, nossa única chance é encontrar algo para acusar Daniel em relação ao seu Deus. Daniel não abre mão. Relevância e integridade na Babilônia talvez gere princípio, talvez gere ciúmes e oposições. Integridade, fazer a coisa certa, talvez gere chacotas, talvez gere piadas na faculdade, no hall de amigos. Fazer a coisa certa talvez gere desprezo. Mas nunca irão poder acusá-lo, a não ser pegar na sua fé, por causa da sua fé. Então a Bíblia nos mostra que aí eles fizeram um decreto. E aí eles fizeram para o rei. Nós, os administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Veja bem, todos de acordo, certo? Todos de acordo. Bom, para já quebrar aqui que era uma mentira, Daniel estava fora disso. E eles eram os supervisores que prestavam conta ao rei, então possivelmente era 3. E aí se torna 2. Mas eles dizem que todos eles estavam de acordo com aquilo que eles falaram. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei,
decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei assinou a lei. Veja você que o sistema babilônico, ele não dorme. O sistema babilônico, ele não tira férias. Ele tenta a todo momento te envolver. Nós falamos semana passada sobre quem o rei usou para o decreto daqueles 3 jovens se prostrarem à estátua. Foram pessoas influentes, pessoas que faziam parte e tinham uma certa influência. E nós também, nos dias de hoje, o sistema não para. Eles tentam tirar cada vez mais a nossa devoção, atingir a nossa integridade. O decreto deste rei, que esses homens induziram a este rei fazer, tinha a intenção de roubar a devoção de Daniel, mas eles, sabendo que Daniel não iria quebrar, porque Daniel tinha princípios, ele tinha identidade, ele possivelmente seria jogado à cova dos leões. E o sistema tenta a todo tempo nos oferecer algo melhor do que sermos jogados na cova dos leões. O sistema tenta a todo tempo nos influenciar por aquela tendência que nós já temos, pecaminosa, a tendência, a natureza adâmica, e tenta assim furtar de nós a todo tempo a nossa devoção. Seja por isso aqui, que é o que tira mais tempo das pessoas, Netflix e tantas outras coisas, e acabam tirando de nós esse tempo de devoção, que nós podemos estar devotos a Deus. Eu estou lendo um livro que se chama Ponhando em Ordem o Seu Mundo Interior, e hoje de manhã eu estava vendo que neste livro a narrativa conta a maior história, a cena se desenvolve dentro por causa de um jardim. E o jardim, quando não é cultivado, ele começa a crescer, ele começa a dar ervas daninhas, começa a dar bichos peçonhentos. Se nós não cuidarmos desse jardim interior que há dentro de nós, se nós não tivermos o nosso tempo de devoção a Deus, este jardim será tomado por ervas daninhas, bichos peçonhentos e tantas outras coisas. E assim é nós, no nosso tempo de devoção, nós temos que tirar, e o sistema não dorme, não tira férias, ele tenta roubar esse tempo de nós, seja por tantas outras coisas. Então, no caso de Daniel, foi um decreto, que eles não poderiam se prostrar, orar a alguém humano ou alguém divino, exceto ao rei. E por causa disso, eles esperavam que Daniel seria jogado na cova dos leões. Assim é nós, como eu disse, Nabucodonosor, na fornalha ardente, ou nós ficamos do lado de fora com Nabucodonosor, ou nós ficamos do lado de dentro da fornalha com o quarto homem. E Daniel tinha princípio. Então, o versículo 10 ao 14 vai nos mostrar que nada roubou a devoção de Daniel. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa como de costume, e ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Daniel estava correndo risco de morte. Daniel seria jogado para a cova dos leões se ele orasse. E note vocês que o decreto do rei não era orar nunca mais. O decreto do rei não era, a partir de hoje, quem orar vai ser jogado na cova dos leões. 30 dias. Tem muita gente que faz mais de 30 que não entra num culto online para estar acompanhando. Tem muita gente que está sem templo e está totalmente desligado da sua devoção,
Porque a devoção dele estava presa a uma reunião de domingo, de 1h30. Tem muita gente que perdeu o seu momento de devoção apenas porque os templos estão fechados. E o decreto do rei não era, você não pode mais orar, 30 dias só. 30 dias. Se você orar, durante esses 30 dias, você vai para a cova. Mas acabou os 30 dias, você pode voltar a orar. E o engraçado que a Bíblia nos diz, o engraçado e lindo, maravilhoso, é que quando Daniel soube da lei, o que Daniel faz? Ele vai orar. Qual seria a minha atitude? Qual seria a sua atitude? Sabendo que você, se orasse, você seria jogado na cova dos leões, só 30 dias. Qual seria a nossa atitude? Mas Daniel, peraí, o que você me contou é verdade? Fala de novo para mim. Daniel, se orar, vai ser jogado. Espera um pouquinho aí que eu vou fazer um negócio. O que você vai fazer, Daniel? Vou orar. E Daniel foi naquele exato momento, foi para a sua casa orar. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse e alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor, é uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, aquele homem, olha só como que tratam Daniel. Aquele homem, sabe quando fala assim para você, seu amigo lá? Aquele homem, um dos exilados de Judá. Aonde está o problema deles? Peraí, o cara não é daqui. O camarada não é babilônico. O camarada não tem os nossos princípios. Não segue a nossa religião. Não segue a nossa cultura. Mas ele tem um poder que o rei está querendo entregar o império na mão dele. Ele tem um poder de influência na nossa sociedade. Aquele homem lá de Judá, não é nem daqui, rei. Sabe o que ele faz? Ele não dá importância ao rei e nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Não é nem uma vez não, é 3 vezes, viu? Quando o rei ouviu isso, ficou angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Olha que coisa linda. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. O rei se viu enganado nesse momento e falou, esses camaradas armaram para mim. Porque eu tenho afeto por Daniel. Eu não sirvo o mesmo Deus, mas eu tenho afeto por ele. Por quê? Porque Daniel tinha destaque. E Daniel tinha relevância. E essa relevância vinha da onde? Essa integridade, o destaque de Daniel vinha da onde? Integridade, fonte de uma devoção. Note na leitura que a Bíblia vai nos dizer que Daniel foi imediatamente orar como já era de costume. Daniel tinha um hábito de orar. Daniel cuidava do seu jardim interior. Daniel não deixava ervas daninhas e bichos peçonhentos naquele jardim. Era hábito dele. Não era somente no momento de dificuldade. Não era somente no momento difícil. Era hábito de Daniel todos os dias orar. Todos os dias Daniel orava. E nos mostra a Bíblia a postura de Daniel. Daniel ajoelhou-se. Além de ser hábito de Daniel a orar, Daniel orava a Deus com postura. E nesse mesmo livro que eu estou lendo, fala sobre a dificuldade que nós temos de orar. Por quê? Porque quando nós oramos verdadeiramente, nós somos quebrados. E existe uma estatística
provada, uma tese provada já, que nesse livro mostra, que as mulheres oram mais que os homens. Por quê? Porque as mulheres têm mais fácil e são mais sensíveis emocionalmente também, mas são mais sensíveis a se quebrantar como pessoas humildes. Os homens já são mais difíceis a ter esta humildade de se quebrantar diante de alguém, de ter a humildade de se quebrantar diante de alguém. E nós agora, homens, que eu digo homens e mulheres, por causa da natureza adâmica que nós temos, o orgulho, a soberba, se torna difícil de orar, porque a nossa oração é uma postura, e é uma postura de humildade, é uma postura de chegar diante de Deus e mostrar realmente quem nós somos, de falar para Deus qual é verdadeiramente as nossas falhas, os nossos pecados, que só Deus sabe. E isso torna-se difícil para nós. E Daniel tem uma postura, ele tem um hábito e ele se ajoelha diante de Deus. E esse ajoelhar traz consigo a palavra de postura, de quebrantamento, de não apenas se ajoelhar, mas falar para Deus realmente o que Ele é diante de Deus. Não é se ajoelhar e falar: Deus, eu preciso disso, aquilo e pronto. Não é se ajoelhar ou uma campanha de oração para requerer coisas físicas, materiais. Deus tem poder para fazer essas coisas. Mas é uma postura de humildade, de se prostrar diante de Deus, assim como várias pessoas no Novo Testamento se apresentam diante de Cristo e diz: Rabi, meu mestre, meu Senhor, o Senhor da minha vida. Ó Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá em casa. Ó Senhor, até as migalhas que caem da sua mesa sacia a fome dos cachorrinhos. Os cães se alimentam destas migalhas. É humildade, quebrantamento e não de requerimento, de colocar Deus na parede e como um filho mimado dizer: eu quero, eu quero, eu quero. Mas Daniel tem uma postura, e note que essa postura traz consigo a sua atitude. E Daniel dava graças a seu Deus. Ele tinha um hábito, tinha uma postura e tinha uma atitude que Daniel inicia essa oração e diz: Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço por o quê? Porque se eu for orar, eu vou ser lançado na cova dos leões. Mas Daniel tem uma atitude que a sua humildade, a sua postura diante de Deus, a sua humildade traz consigo o agradecimento. Ele tem uma atitude que agradece a Deus, mesmo nessa circunstância: Senhor, eu não sou daqui, eu sou de Judá. E se tiver que ir para a fornalha, Senhor, eu vou. Mas também, Senhor, versículo 11, os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Após de agradecer, Daniel pede ajuda a Deus. Então, esta integridade, esta qualidade, essa capacitação de Daniel vinha de uma fonte de devoção dele com o seu Deus. Então por que, pastor, que nós temos que ser os melhores, buscar ser os melhores no meio que estamos inseridos? Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo, e discípulos de Cristo têm uma devoção, têm uma fonte que pode gerar esta melhoria em nossas vidas, e esta fonte se chama a nossa devoção a Jesus Cristo. Jesus Cristo pode fazer isso por nós. E a Bíblia nos diz que, versículo 15 ao 20, diz-nos assim: à noite os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado.
Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. Eu achei lindo como um pastor falou isso uma vez. Ele falou que imaginou o rei chegando no pé de ouvido de Daniel, porque o rei estava angustiado com aquilo que foi feito. E ele fala assim, ele imaginava o rei chegando aos pés do ouvido de Daniel dizendo: Daniel, que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Era um rei que não servia ao mesmo Deus. Já pensou num negócio desse? O poder de influência, de relevância que nós podemos ter numa sociedade. A pessoa mesmo não admitindo nesse momento que ele também era um discípulo e não era, mas ele cria naquilo que Daniel cria. Uma certa feita, me lembro agora, não lembro o nome, que um filósofo ateu estava indo ver o Wycliffe pregar. E aí perguntaram para esse filósofo: mas você é ateu? Você acredita em Deus? Aí ele falou assim: acreditar em Deus eu não acredito, só que o Wycliffe prega de uma forma que eu acredito em Wycliffe. Poder da influência que nós, como os discípulos de Cristo, temos que exercer no nosso trabalho, na escola, no nosso salão de beleza, no restaurante que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, no grupo de operários que eu trabalho, na faculdade, na sala online. As pessoas olham e vê algo diferente. E aí o rei chega no pé do ouvido de Daniel e diz: olha, Daniel, que seu Deus não é meu, mas eu vejo a sua devoção, que o seu Deus, Paulinho, que o seu Deus, Adriano, que o seu Deus, Wagner, que o seu Deus, Marcelo, sabe aquelas pessoas que não acreditam em Deus, mas você exerce o seu discipulado em Cristo de tal forma que as pessoas falam assim: olha, eu não acredito, mas ele tem um Deus. E diz que seu Deus a quem você serve fielmente, Daniel, o livre. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. E sabe o que aconteceu? O rei, que disse: ó, o seu Deus, não o meu, o rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos seus divertimentos habituais. Todos os dias ele tinha algum divertimento. E ele falou: hoje não. E não conseguiu dormir a noite inteira. E aí de manhã bem cedo levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-los dos leões. Às vezes a pessoa não exerce tal devoção, mas quem iria esperar jogar alguém na cova, e eu não servindo a esse Deus, eu ia esperar alguém vivo do lado de dentro? E este homem vai lá e grita pelo nome de Daniel. Algo inimaginário. Mas a integridade e devoção sempre irá gerar influência em alguém. A nossa integridade, vindo pela fonte da nossa devoção, sempre irá gerar influência em alguém. Não em todos, mas em alguém irá gerar. Como assim não em todos? Alguma forma a pessoa será atingida, mas não pelo bem. Diz-nos a palavra de Deus assim, 2 Coríntios capítulo 2, 14 ao 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós. Manifesta em todo lugar, no trabalho,
na escola, na família, no churrasco, seja lá onde você vai, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós, discípulos de Cristo, somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Nós exalamos o perfume de Cristo para todos. Todos aqueles que são salvos e os que se perdem, notam. Porém, para com estes, cheiro de morte. Para alguns, sermos discípulo aponta que a forma dele, vivermos Cristo, exalamos o bom perfume, mas para aqueles que não têm os seus princípios bíblicos, somos cheiros de morte para a morte. Mas para com aqueles que são de Judá, que têm os seus princípios bíblicos e não abrem mão de sua fé, somos aromas de vida para a vida. É a nossa influência. É sermos discípulos de Cristo. E não estarmos presos somente numa reunião de templo. É sermos íntegros, gerados por uma vida de devoção. É cuidarmos desse jardim interno dentro de nós. Que as pessoas serão atingidas pelo aroma de Cristo. E o rei chegou e disse: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? E de repente, se sai uma voz fraca e idosa já, de dentro daquela cova, e diz: meu Deus. O versículo 21 diz-nos assim, ó. Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, ó rei, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus primeiramente. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. É lindo demais, meus irmãos. É lindo demais. E alguns dizem que este mesmo anjo que enviou a boca para fechar a boca dos leões é o mesmo que estava na fornalha ardente. E uma certa feita, as mulheres também vão a uma cova, a um túmulo fechado por pedra. E este mesmo homem que foi até a cova dos leões, agora é procurado em um lugar, e ali, 600 anos depois, a pedra tinha sido removida, e este homem não estava mais lá. Pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. E este homem não estava mais lá. Ele está vivo. Morreu em morte de cruz por nós. E hoje Deus nos olha através do sacrifício deste homem. Do quarto homem da fornalha. Do anjo que fechou a boca dos leões. E daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Para concluir, refletir e praticar. Como discípulo de Cristo, as pessoas de nosso meio, como têm nos visto? Como no meio que você está inserido, no meio que você convive,
Como as pessoas têm visto você? Como as pessoas têm percebido que ali tem um discípulo de Cristo que exala o aroma de Cristo? Como as pessoas têm nos visto? Como tem sido a nossa maneira? Nesse tempo de pandemia, onde estamos sem nos reunir no templo, como está a nossa devoção, as nossas práticas espirituais? Como você está agindo nas suas práticas espirituais, na oração, na leitura bíblica? Sem essa reunião do domingo, qual tem sido a tua atitude? Você tem cultivado esse jardim? E o terceiro é, como discípulos de Cristo, temos exercido influência para os outros? Temos sido relevantes à sociedade? A sua integridade a Deus, a sua capacidade de fazer o melhor por causa da fonte, que é a sua devoção, tem exercido influência em outras pessoas? Outras pessoas têm sido atingidas pela sua vida? Outras pessoas têm notado e querendo isso daí que você tem? Como discípulo de Cristo, você tem influenciado o meio que você convive? Nessa série, nós fomos confrontados a viver uma vida nesse tempo momentâneo, e talvez nunca mais será a mesma coisa como se era antes. Alguns sociólogos dizem que é o novo normal, a normalidade nova, não será mais a normalidade de antes. Mas mesmo sem essa reunião, durante esse mês nós fomos confrontados a ter uma vida de santidade quando ninguém está vendo. A nossa primeira mensagem falou-nos de uma vida santa, não presa a um templo, a uma reunião de domingo, mas uma vida santa, porque nós fomos chamados para isso, fomos separados para ser santos. Nós fomos confrontados pelas nossas atitudes. Eu fui confrontado a todo momento. Nós vimos que em momento de crise, como Daniel viveu aquele momento, que muitas pessoas seriam mortas se não revelasse o sonho, se não interpretasse o sonho. Neste momento de crise, Daniel foi bênção para outros. Daniel salvou muitas vidas. Nós vimos também que mantermos a nossa fé, sermos relevantes, não devemos esperar somente felicidade e alegria, mas seremos perseguidos. Mas nós não abrimos mão da nossa fé. E hoje nós vimos que integridade relevante e devoção no coração influencia outras pessoas. Mesmo que com isso nós vamos parar na cova dos leões, mas é melhor estar na cova dos leões com o anjo do Senhor. Ele não livrou Daniel da cova, mas ele estava presente lá dentro, assim como foi presente na fornalha. Deus é presente conosco quando nós somos devotos a Ele, quando nós temos uma vida de devoção a Ele, quando nós temos uma vida santa a Ele, quando nós exercemos influência como discípulos de Cristo na sociedade e nos tornamos bênção para os outros. Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco. Nesse mês, acredito que assim como eu fui confrontado, você também foi confrontado.
E talvez o seu jardim interior está criando ervas daninhas, o mato está crescendo, e você tem notado que tem bichos peçonhentos que têm roubado a sua devoção. Eu sugiro a você, tem um programinha no celular, e note quanto tempo você tem ficado nas redes sociais. John Piper tem uma frase que diz que as redes sociais serão apenas para nos mostrar que nós tínhamos tempo para Deus. Como está o seu jardim? Eu quero, nesse momento talvez você diz, olha, durante esse tempo de pandemia, o mato tem crescido, bichos peçonhentos têm andado. Mas eu quero agora dar uma podada, dar uma cuidada desse jardim. Eu quero orar por você nessa manhã, para que o Espírito Santo, assim como diz num profeta menor, venha tirar as telhas de aranha do coração. E venha agora novamente cultivar esse jardim. E Deus descia todos os dias no jardim para falar com Adão. E cultivando esse jardim, o Espírito Santo irá ministrar cada vez mais em seu coração.